Estamos aqui em Ponte de Sor, estamos aqui nesse local maravilhoso que é o Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor. Aqui ao nosso lado tem uma obra de arte que é o maior painel de cortiça do mundo. Olha só que privilégio que nós estamos aqui. E eu estou aqui do lado de uma pessoa incrível, que Deus nos deu oportunidade de conhecer esse ano aqui em Portugal, que é a escritora Andréa Ramos. E ela está hoje no seu último dia de 6 dias aqui junto conosco. Ela chegou aqui na sexta-feira, ela chegou em Montargil. Nós vamos estar passando alguns flashes aí de como foi. Então, ela esteve em Montargil na sexta-feira, apresentando seus livros ali na escola, no nosso momento da nossa aula de moral evangélica ali. E ela que já é ela é diretora, né, dessas aulas aqui em Portugal. Não, sou colaboradora. Ela colaborou de muitos anos dessa aula de moral evangélica aqui. E no sábado nós estivemos ali apresentando o livro no Centro Cultural em Montargil. Domingo ela esteve na nossa igreja ali em Montargil, esteve em Mora ministrando ela e a Joslane. E desde segunda-feira, hoje é quarta, desde segunda-feira ela está aqui nesse espaço apresentando o seu livro, que é o único livro cristão, né, de princípios de família aqui nessa feira do livro em Ponte de Sor. Então eu queria que a Andra falasse um pouco para a gente como tem sido esses dias, falasse um pouco sobre os seus livros. Então, Andra, fala um pouquinho. Para mim tem sido muito gratificante poder conhecer-vos, não é? Também poder estar aqui neste espaço, num espaço onde Deus me abriu as portas para poder espalhar valores cristãos junto do público mais novo. E eu acabei de apresentar o Zezé, aqui um grupo enorme de crianças, onde estivemos a falar dos valores que esta história aborda, nomeadamente a relação com os pais, a obediência aos pais, a verdade em vez da mentira. Falamos sobre as consequências da mentira, não é? Também ele fala sobre a importância da atividade física e faz prevenção da obesidade infantil, que é uma problemática, não é, que nós sabemos. E estive também ontem de manhã aqui a apresentar este livro, que muda o meu nome. Este é direcionado aos adolescentes, trabalha temas como o bullying, a dependência do telemóvel, a relação entre pais e filhos e também, tal como a protagonista vive, diversos dilemas da vida de um adolescente, e ele também ajuda a ter mais autoestima. É algo que os adolescentes estão com muitos problemas nesta altura, em depressão, e falta-lhes muito autoestima. E Deus deu-me esta história, numa semana eu escrevi esta história. Este livro já vendeu mais de 1000 exemplares em Portugal, vai na 2ª edição, o que para mim é uma honra poder também fazer este trabalho para a glória de Deus. Amém. E eu costumo brincar, né? Eu até brinquei com ela esses dias, que esse livro é fruto da pandemia. Né? Durante a pandemia, Deus fez coisas maravilhosas entre nós, como tem feito. Né? É claro que nós passamos por um período turbulento, né? Todos vocês sabem, mas mesmo assim o Senhor nunca deixou de ser Senhor. Né? Ele é Senhor de todas as coisas. E este livro nasceu exatamente no período de pandemia. Né? Numa semana, né? Sim. Numa semana Deus deu a inspiração para a Andrea escrever este livro, que foi o primeiro livro, e logo depois Deus deu a segunda história. Só que a Andrea já é escritora de longa data. Então, Andrea, conta um pouquinho para os nossos irmãos como foi a sua história de escrita. Ok, eu quando tinha mais ou menos 11 ou 12 anos, talvez, eu comecei a escrever, porque eu estava muito sozinha, não tinha com quem brincar e precisava muito de explicar aquilo que sentia, não é? E comecei a escrever como uma forma de desabafar. Então eu escrevia
poemas, eu comecei a escrever poemas em relação àquilo que eu sentia e a minha relação com Deus. E comecei a escrever poemas e a ler poemas na igreja, não é? Depois, quando eu tinha assim 16 anos, talvez, já estava assim numa fase muito ativa, a ler poemas que eu escrevi e de outros também, nos acampamentos e nas igrejas. E depois foi assim, foi um período, não é, em que eu participei noutras coisas escritas, participei no livro Ser Mulher, que não é uma ideia minha, foi uma ideia de outra pessoa, e a partir daí colaborei em revistas e também foi uma experiência muito interessante. E Deus, como tem um tempo determinado para todas as coisas, entendeu que, vindo a pandemia, que eu devia parar e começar a escrever histórias aqui para a criançada. Amém. E, meus amados irmãos, eu creio que este vídeo vai ser visto por muitos dos nossos irmãos no Brasil. Eu queria que você entendesse uma coisa. No Brasil, nós temos dezenas de editoras evangélicas que produzem material de qualidade. Nós temos aí centenas de livros sendo lançados todo ano. Só que aqui em Portugal, a realidade é diferente. Livros cristãos há muito pouco e há muito poucas pessoas que leem, então é muito difícil, não é? E principalmente através de histórias que são ficção, não é? Poder espalhar valores cristãos é muito difícil trabalhar neste meio, não é? É assim uma aventura, efetivamente. Mas eu quero dizer uma coisa, este livro, Mudou o Meu Nome, ele está na Amazon, em português e em inglês. Portanto, na Amazon podem adquirir esta história, está bem? Esta história tem assim um relato de que muitos adultos gostam desta história e identificam-se porque ela também espelha o que é uma família tradicional, com valores cristãos. Sim. Então, meus amados irmãos, este livro, ele fala sobre um problema que não é um problema somente aqui de Portugal. É um problema globalizado, que é a crise de identidade. E nós aqui, pesquisando um pouquinho aqui nessa feira de livros, nós vimos quantos livros que estão exatamente falando o contrário, né? Trazendo aí mudanças de identidade. Sim. Então, hoje, este tempo que nós estamos vivendo aqui é um tempo de Deus, que Deus trouxe, né, a Andrea, que Deus plantou esse livro no coração dela, e nós somos os únicos representantes cristãos aqui numa feira de livros secular, que é uma feira tradicional aqui. Então, amados, ore por esse projeto, pela inspiração que Deus tem dado a Andrea. Ela já tem projeto de mais 2 livros aí. Mais. Né? Ela já tem o projeto da parte 2, né? Da parte 2 desse livro. Então, amados, Deus tem levantado aí pessoas valentes para poder proclamar o reino de Deus. Amém. Através de ferramentas, né, tão grandes e que pode alcançar tantas e tantas vidas. Então, eu peço que você ore pela Andrea e ore para que Deus levante outros e mais escritores nessa nação de Portugal. Eu também acho que podem visualizar o meu site, que ele está em construção, é andrearamos.pt, podem consultar lá mais alguma informação, também do trabalho que eu costumo fazer, colaboro com algumas organizações cristãs, e podem consultar no meu YouTube, Andrea Ramos, diversos testemunhos do que está a acontecer com os livros. E eu desafio você, igreja brasileira, você pastor, você líder de ministérios infantis, a convidar a Andrea. A Andrea está disponível a atravessar o Atlântico e estar no Brasil. Ela está aberta para a agenda, não está? Não está, Andrea? Pela fé. Pela fé. Então, assim, seria muito interessante nós levarmos o projeto da Andrea para o Brasil também. Uma leitura que é muito edificante para todas as crianças e de todos os adolescentes de todos os países. Então já está em inglês, né? Pode ser que a gente consiga uma versão brasileira, né? Português Brasil, português BR. Se alguma editora quiser, não é? Por que não? Por que não? Por que não? Então, Andrea, muito obrigado. É um prazer para nós aqui, família missionária, né? Equipa Alentejo, né? Nós estamos aqui numa equipa Alentejo. Junto comigo está a Madalena, está o pastor Aldeir, Niceia, pastor Osvaldo. Nós somos um grande time aqui. Né? Elas já estão ali. Ó. De quem eu tive muito prazer de conhecer, que me acolheram, me receberam com muito amor e carinho.
e é muito bom perceber o reino de Deus, não é? Está assim espalhado e eu gosto muito que Deus traga os brasileiros para Portugal, para evangelizar, para fazer este trabalho missionário. Amém. Muito obrigada Amém. por tudo. Glória E a muito Deus. obrigada também por estarem a orar por este trabalho e porque nós todos acredito que devemos fazer alguma coisa em prol do reino. Amém. E não é só quando chegarmos lá, é fazê-lo cá. Exatamente. Conforme eu costumo muito falar em quase tudo que eu posto, somos todos missionários. Yeah. Então não é apenas somente nós, missionários, que estamos no campo, mas todos nós, todos vocês são missionários também. Então, que Deus continue abençoando a todos vocês. Obrigado, André. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.